E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos causar polêmica, falar de um setor aqui que já foi o queridinho de grandes investidores e que hoje está um pouco deixado de lado. Mas vamos entender aqui e vamos direto ao título. Qual a melhor ou pior varejista da nossa bolsa hoje? E já fazendo um breve disclaimer aqui como sempre. Obviamente aqui a minha opinião é fundada em número, em histórico, obviamente, mas também não deixe de ser minha opinião. E mais uma vez, a gente pode estar falando aqui do varejo como um todo, como também de setores dentro do varejo, tá, investidores? Como, por exemplo, outras empresas que estão expostas ao setor do varejo, é, por exemplo, lojas Renner. Só que a gente não vai falar aqui especificamente do setor de roupas, de vestuário. A gente vai falar especificamente do setor que está atuando Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Magazine Luiza e as Casas Bahia, certo? Que, por mais que tenham suas especificidades, suas diferenças entre si, atuam basicamente no mesmo setor com o mesmo público. Antes da gente seguir, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. A gente está caminhando para os 800 inscritos, cara. Tô muito feliz. Tô tentando postar de maneira mais recorrente agora que eu voltei de férias também. Então deixa o like, comenta aqui embaixo se tem algumas dessas ações e vamos direto pro vídeo. Como sempre, vamos falar primeiro individualmente de cada empresa. E eu vou começar aqui falando do Grupo Mateus. O Grupo Mateus é uma empresa que tem seu IPO bem recente na bolsa, menos de 5 anos, aqui a gente pode ver. O IPO basicamente 2020, né, 5 anos agora, outubro de 2020 fez 5 anos. E desde o seu IPO vem caindo um pouco mais de 26%, tá, investidores? No ano, subindo 4,5% e obviamente nos últimos 12 meses caindo 14,5%. Já adiantando, é uma das queridinhas até hoje de vários gestores aqui na Faria Lima e tudo, e de outros investidores, até mesmo pessoa física. Olhando para múltiplo, acaba chamando um pouco a atenção porque tem um dividendo yield aqui, via de regra o setor de varejo não tem distribuído um bom dividendo yield, mas ainda assim o Grupo Mateus tem sim pago um dividendo minimamente ok, né? Eu digo para o setor. P sobre VP acima de uma vez, PL quase 10 vezes e ainda assim, como eu falei, nos últimos 12 meses caindo quase que 12%, tá, investidores? Olhando mais a fundo dentro da empresa, a gente já passou ali por outros números, mas um ponto principal que a gente tem que estar olhando aqui é a questão do endividamento. A empresa hoje está com um endividamento bem controlado, o que é ótimo, a gente vai ver nos seus outros pares que a situação não é a mesma, e diferente dos outros, até mesmo tem uma margem líquida positiva. Ah, Bruno, mas é uma margem líquida muito pequena. Beleza, investidores, mas caso você não entenda e não conheça o setor de varejo, já é um setor que tem margens muito exprimidas. Então, mais uma vez, a gente tem que estar ciente do setor que a gente está falando. Vocês vão perceber que tem outras empresas aqui que têm margem líquida negativa. Passando para a segunda empresa aqui, investidores, a gente vai falar da Magalu, Magazine Luiza, enfim, chame como você bem quiser. Já foi uma das queridinhas do mercado, tá? A gente vai olhar já o seu histórico, mas nos últimos 12 meses caindo basicamente 9%, como a gente pode observar aqui, caindo na verdade 15% aqui a gente traz cotação geral. No ano tá subindo mais de 25%, mas ainda assim, desde a sua máxima ali, que quem pegou ali a R$ 4 está subindo 70%. Entretanto, quando você vai dividir isso desde 2011, é uma rentabilidade pífia, tá, investidores? Obviamente, quem pegou esse boom aqui dos juros baixos, juros a 3, 4%, viu as cotações da Magazine Luiza dispararem. Entretanto, depois que teve essa queda aqui, muita gente começou a investir, entrar na empresa, só teve perda do seu capital. Então, muito cuidado com o que a gente fala de efeito framing, que é você olhar só uma janela específica e achar que isso é o suficiente para você basear a sua decisão. Então a gente pode observar que a Magazine Luiza tem um IPO já de um bom tempo, como a gente pegou aqui, né? Desde 2011 existe a ação da Magazine Luiza sendo negociada em bolsa. E sim, já teve o seu boom. A gente pode perceber que aqui desde a partir de 2017 começou a dar uma disparada, mas depois acabou, muito por conta do cenário macro, acabou tendo essa queda. Olhando para múltiplo hoje, tá, investidor? É um dividendo também muito parecido com o Grupo Mateus, um pouco mais de 3,5%, um P sobre VP de 0,54 e um PL de 15 vezes, tá? Ou seja, é uma empresa que, diferente das outras que a gente vai falar já adiantando um pouco, está sim apresentando lucro, mas ainda está em uma situação delicada. O P sobre VP é de 0,54 e um dividendo yield ok para o setor mais uma vez, tá, investidores? Quando a gente vai olhar aqui outros múltiplos da empresa, como eu comentei, ou um ponto que a gente tem que estar muito ciente quando está falando de empresa do setor de varejo é a questão do endividamento. Hoje a Magazine Luiza tem uma dívida controlada, tá? 1,36 dívida líquida sobre EBITDA é uma dívida controlada, perfeito. E mais um outro ponto que eu comentei, a margem líquida de 1%. Se vocês acharam o do grupo Mateus de 4 muito baixo, imagine você trabalhar com a margem de 1%, tá, investidores? Isso porque já tiveram momentos piores, tá? Vou abrir aqui o histórico, a gente pode perceber que nos últimos anos a margem teve por volta de
2,34, 2,66 e no pico do pico das cotações da Magazine Luiza, ela estava com uma margem líquida de um pouco mais de 3%, tá? Então, mais uma vez, quem gosta desse setor tem que estar ciente e estar ciente dos riscos que também está correndo. Partindo para a terceira empresa do vídeo aqui, tá, investidores? Obviamente, eu não estou me aprofundando tanto, até para o vídeo não ficar muito extenso, aqui é para ser algo rápido. Caso vocês queiram que eu aprofunde em cada uma dessas ações, ou em uma específica, Magazine Luiza, Grupo Mateus, vocês me pedem, eu faço um vídeo exclusivo dela, tá? Falando dos acionistas controladores, dos últimos resultados, do RI, tá? Então, só destacar isso. Pão de Açúcar, investidores. Tem seu IPO desde o ano de 2015, basicamente, só tem perdido capital, como vocês conseguem observar. No ano está subindo 34% e nos últimos 12 meses subindo um pouco mais de 12%. Vocês podem perceber que por mais que o Grupo Pão de Açúcar tenha sofrido nos últimos anos, ainda assim no ano em questão está subindo mais de quase que 35%, né, investidores? Então, ficar muito ciente, mais uma vez, é feito o framing. Ah, Bruno, pô, quem investiu ganhou muito dinheiro então, né? Muito pelo contrário, quem investiu, dependendo do time, perdeu muito dinheiro, tá, investidores? Olhando para múltiplo aqui, não paga dividendo, P sobre VP de 0,68 e um PL negativo de menos 0,96, muito por conta de estar apresentando prejuízo no seu resultado dos últimos 12 meses. Assim como a gente bateu nas últimas duas empresas, vamos falar aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA 2,7. É uma dívida líquida já para você ficar atento, não é, estratosférica, preocupante. Eu sempre gosto de dizer aqui, a partir de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, você já tem que ficar um pouco mais preocupado, acompanhar um pouco mais de perto a situação. Hoje está quase lá, mas o que preocupa aqui é a situação da empresa. Agora, se vocês estavam achando uma margem líquida de 4%, de 1%, bem apertada, imagina que você trabalha com a margem negativa, que é a situação do Pão de Açúcar hoje. Para a operação estar rodando, imagina que ela tem que trabalhar com margem líquida negativa. Isso por quê? Porque não tem muito para onde fugir. O cenário de juros alto, e agora a gente começa a falar do cenário macro, acaba prejudicando a empresa de varejo como um todo. E nesse cenário que a empresa tem que tentar sobreviver com a margem de 1, 2, 3%, mas algumas acabam trabalhando com margem negativa. E para finalizar aqui, investidores, pelo menos na análise individual, a gente vai falar das Casas Bahia, né, que já foi chamada via varejo, né? Tendo seu IPO desde o ano de 2012, já subiu, já caiu e desde a sua máxima aqui basicamente dilapidou o capital do acionista, então muito cuidado com as narrativas. No ano em questão está subindo mais de 34%, nos últimos 12 meses caindo quase que 11%, tá, investidores? Olhando para múltiplo aqui, assim como o Pão de Açúcar não distribui dividendo, o P sobre VP teoricamente mais descontado, e a gente vai entender o porquê, e um PL também negativo, assim como o Pão de Açúcar, porque nos últimos 12 meses tem apresentado prejuízo. E assim como a gente bateu nas últimas três, a gente vai falar aqui também. Agora sim, uma dívida líquida sobre EBITDA muito preocupante, daí a relação com o P sobre VP, porque ela de todas é a empresa que está na situação mais delicada das que a gente falou aqui no vídeo. Obviamente, Pão de Açúcar também, Magazine Luiza tá, mas nem tanto, mas via varejo, Casas Bahia realmente está em uma situação muito preocupante, porque está com a dívida muito esticada, mais de 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e uma margem negativa também, tá, investidores? Uma situação muito, muito delicada. Não me surpreenderia eventualmente entrar com pedido de recuperação judicial, tá? Então, ficar muito ciente da situação, caso você tenha o papel. Espero que não seja muito, espero que seja só questão especulativa. Não invista aqui achando que você vai ficar rico, muito pelo contrário, tome cuidado. E antes da gente encerrar, investidores, um comparativo aqui dos últimos 5 anos das empresas, comparando rentabilidade entre si, tá? A gente consegue observar aqui que nos últimos 5 anos, caso você tivesse investido R$ 1.000 em cada uma delas, e obviamente essa rentabilidade considera o reinvestimento de dividendos, Magazine Luiza investiu 1.000, teria R$ 36. Casas Bahia investiu 1.000, teria R$ 8,50, isso mesmo. Grupo Pão de Açúcar investiu 1.000, teria 54, e Grupo Mateus, que foi o menos ruim, R$ 1.000 você teria hoje 730, um pouco mais de R$ 730. Se você tivesse investido simplesmente no IPCA, sem ser IPCA mais, IPCA nada, você teria 1.364 e no CDI 1.631. Ah, Bruno, mas essa janela é muito específica, e sim, perfeito, investidores, tá? Obviamente, a gente pega os últimos 5 anos, mas os últimos 5 anos basicamente foi basicamente o pico da cotação dessas empresas, tá? No caso do Grupo Mateus, foi basicamente quando teve seu IPO, mas ainda assim é uma janela que a gente tem que pegar, então ficar ciente quanto a isso. Não vou aprofundar na questão da evolução do lucro, evolução de receita das empresas, vamos pegar aqui alguns dos múltiplos e comparar. Sem dúvida alguma, já sendo bem franco aqui, tá? A empresa que se encontra na melhor situação hoje é o Grupo Mateus.
Obviamente, para quem acompanha um pouco mais a empresa vai dizer, ah, Bruno, é um público-alvo diferente, não está nas grandes capitais, está muito mais no Nordeste, enfim. Concordo com vocês, investidores, mas o setor acaba sendo o mesmo. Se a empresa tem uma estratégia diferente, aí é mérito dela, mas o setor acaba sendo o mesmo. Tanto que a questão da margem líquida do setor em si, enfim, não tem muito o que dizer. A gente consegue perceber que em todos os múltiplos o Grupo Mateus dá uma aula em todas as outras. A única diferença aqui é o P sobre VP, que obviamente, por estar em uma situação muito mais delicada, as Casas Bahia apresentam um desconto sobre o seu valor patrimonial muito maior, e no outro extremo, o Grupo Mateus, por ser a empresa mais redonda, também negocia com um prêmio sobre ela, tá? Pelo vídeo de hoje foi isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado. Comenta comigo que se você tem, já teve ou busca ter alguma dessas empresas. Hoje a única que eu acompanho mais de perto é o Grupo Mateus, porque é muito falado aqui na Faria Lima. Já tive Magazine Luiza, vendi basicamente no 0 a 0, muito mesmo no meu início, por conta de especulação, né? Pô, já caiu 90%, não tem como cair mais. Acabou caindo mais, obviamente, mas acabei não tendo nenhum prejuízo em relação a isso. Mas essas três aqui são empresas que eu não invisto hoje, pela situação que se encontra e também porque hoje na nossa bolsa entendo que você tem empresas mais tranquilas e também com upside muito melhor para você estar olhando para um curto, médio ou longo prazo. Antes da gente encerrar mais uma vez, caso você ainda não tenha deixado, deixa o like, comente aqui embaixo e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva para me ajudar e até a próxima.